Tá. Olá, você já parou para pensar nas coisas boas que aconteceram na sua vida? Todas elas provavelmente foram coisas que aconteceram depois de você aprender alguma coisa muito difícil. E hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. A gente vai falar sobre ultra-aprendizado, que é uma forma de aprender coisas difíceis de maneira agressiva e totalmente autocontrolada. E eu vou começar dando o exemplo de um cara chamado Scott Young, e eu vou falar de fake news também. Daqui a pouquinho, no final dessa história, tem um exemplo de fake news. Então, Scott Young é um canadense, ele é o autor do livro Ultra Learning, que não tem, por enquanto, no Brasil. E ele resolveu fazer um desafio, já vou falar sobre o desafio, mas por que ele resolveu fazer esse desafio? Ele se formou em administração de empresas no Canadá e falaram para ele, ou ele entendeu que formando-se em administração de empresas, ele se tornaria um empreendedor e criaria os seus próprios negócios, empreendimentos, aplicativos. Ele gostava muito do mundo digital, só que ele se deu conta que ao se formar em administração de empresas, ele se graduou em um curso onde estava apto a atuar em uma grande organização como um empregado, não como empreendedor. Será que isso foi uma fake news? Não sei, mas a motivação que ele teve quando ele finalizou o curso foi realmente se tornar um empreendedor. E ele resolveu aprender uma habilidade de forma muito agressiva, que era a ciência da computação. Primeiro, ele investigou várias faculdades e ele se deu conta que demoraria 5 anos, gastaria alguns $1.000. Então, ele resolveu fazer uma coisa que nunca ninguém havia feito antes. Isso a gente está falando por volta do ano 2000, que foi estudar por conta própria todo o conteúdo do curso de Ciências da Computação do MIT, que é uma das faculdades ou universidades mais conceituadas no mundo nessa área. E ele fez toda essa grade curricular, ele adquiriu em 1 ano, ao invés de 4 anos. Ele fez algumas provas, obviamente de forma não oficial, mas ele registrou toda a sua jornada no seu blog e acabou desenvolvendo uma metodologia que ele descreve bem no livro, Ultra Learning. E ele também fez vários outros projetos também, como aprender 4 línguas em 1 ano, seguindo essa metodologia, esses princípios que ele chamou de Ultra Learning, e começou a acompanhar vários cases que ele também descreve no livro. Então, essa é a história do Scott Young. Eu espero que você tenha se interessado pela história dele, porque é uma história muito relevante e ela é uma realidade das pessoas hoje que realmente tentam lutar aí contra o sistema educacional que a gente tem e adquirem a educação que querem adquirir para fazer o que a gente quer fazer na vida, porque a educação ela nos ajuda a resolver problemas, ela nos ajuda com a nossa jornada como empreendedores, como seres humanos, e a gente vive melhor a nossa vida, melhora a nossa passagem por essa terra através da educação. E hoje eu tenho aqui comigo 2 caras, ou uma moça e um rapaz, que eu posso considerar ultra learners, assim como Scott Young pesquisou e foi atrás de cases de pessoas que tinham certas habilidades, tinham certas características e que conseguiam aprender coisas mais rápido, de uma forma mais agressiva. Eu tenho aqui comigo a Vivian Rio Stella, que é facilitadora de cursos e rodas de diálogos. Ela é idealizadora da VRS Cursos e ela pesquisa o conceito e as boas práticas do Lifelong Learning, que ela já vai falar um pouquinho sobre o que é isso. E ela também é apaixonada por aprendizagem e diálogo. Tudo bem, Vivian? Tudo bem. Gustavo, obrigada pelo convite para falar sobre esse tema tão relevante nesse momento que a gente está vivendo, né? Legal. O Fabrício Macias também está aqui com a gente. Ele é também um Ultra Learner. E ele é o fundador e CMO da Mac4, que é uma EdTech,
EdTech, já vai falar o que é uma EdTech, focada em consultoria de growth hacking e transformação digital para grandes multinacionais. Ele ajuda empresas a criarem estratégias digitais exponenciais através da metodologia ágil, através de squads e internalização da transformação digital. Tudo bem, Fabrício? Tá no mudo. Tem que tirar do mudo. Prazer, Gustavo. Muito prazer estar aqui mais uma vez junto com vocês. E é isso aí, cara. Eu acho que o aprendizado é um dos assuntos que eu mais gosto de discutir. Queria agradecer o convite. Legal. Pessoal, quero ir direto a esse assunto aí, porque ele é muito interessante, sem perder muito tempo. Então, eu quero saber de vocês qual é a importância do aprendizado, na opinião de vocês, e para que serve o aprendizado? Eu falei um pouco sobre, né, por que as pessoas aprendem coisas, né, se é mais prazeroso aprender uma coisa fácil, uma coisa difícil, como é que é essa relação com o aprendizado? E acho que a gente começa a aprender quando a gente é criança, né, quando a gente nasce. Né? E para que serve o aprendizado? Eu vou escolher aqui a Vivian para começar. E é interessante você falar isso, né? Que a gente já começa a aprender quando a gente é criança, e os gregos já diziam que a gente aprende desde o nascimento até a morte. Eles tinham uma visão holística da aprendizagem. Aí, ao longo dos séculos, houve uma percepção maior sobre ensino. Então, a gente pensa muito em aprender sendo mediado por um professor, numa sala de aula, numa instituição de ensino. E, na realidade, o aprendizado acontece quando a gente ouve um podcast, quando a gente fala com as pessoas, quando a gente senta para ler um livro, quando a gente cria uma estratégia de aprendizagem, enfim. Então, a aprendizagem permeia a nossa vida, e é por isso que o lifelong learning é tão importante, quer dizer, é aprender ao longo da vida para se manter economicamente, socialmente relevante, para passar pela jornada da vida de uma forma diferente. Imagina que uma pessoa pare de aprender, ela praticamente morreu, né? Essa é a minha visão e a visão de muitos autores de aprendizagem, porque veja, se eu não consigo desenvolver uma habilidade técnica, uma habilidade social, se eu não consigo ter mais repertório, qual é o sentido que faz, né? Então, acho que a aprendizagem tem a ver com fazer sentido na vida, fazer sentido às diferentes fases da vida, aprender coisas diferentes, seja uma habilidade, um conteúdo em si, uma atitude. Então, acho que a aprendizagem, ela permeia a nossa vida, a gente não deveria perder esse foco e só pensar em ensino, só pensar em algo mediado, institucionalizado, que não é assim que a gente deveria encarar a aprendizagem. Legal. Fabrício, qual é a sua opinião? Legal. O aprendizado, para mim, ele é uma forma, eu acho que ele te liberta, né? Eu acho que você aprender é uma forma de você se tornar independente, de você não precisar pedir favor para outra pessoa e assumir o controle da sua própria vida. Eu acho que, além disso, eu sempre cito exemplo, desde pequeno eu sempre tive muita facilidade, né, com equipamento, com audiovisual, então as pessoas sempre me pediam, você pode me instalar uma coisa, pode fazer esse serviço para mim? E eu sempre pensei, cara, hoje em dia, né, já a época, com Google, com YouTube, você não precisa depender de ninguém. Então, acho que esse exemplo prático é uma forma de a gente tangibilizar a importância do aprendizado. É uma forma de ter liberdade, de conseguir ser dono do próprio destino. E mais do que isso, eu vejo também o aprendizado como uma importância evolutiva que ele traz, principalmente para o nosso cérebro. Eu acho que você continuar aprendendo é assim como fazer um treinamento, né? Eu vejo o cérebro como um músculo, então quando você continua aprendendo, você está evoluindo, você está exercitando sua capacidade cerebral, e tenho visto também, para corroborar isso que eu estou falando, algumas pesquisas recentemente apontando a importância, a relação do aprendizado com a longevidade. Então, eu acho que é isso que eu gostaria de trazer para a discussão. E por que a gente tem medo dessa palavra aprendizado? Será que significa, a gente acha que aprendizado é trabalhar mais? Porque a forma como nós montamos o mundo, nós arquitetamos o mundo de hoje, a forma como os seres humanos resolveram se organizar, aprendemos um pouco, adquirimos uma habilidade, trabalhamos a vida inteira naquilo que a gente aprendeu e nunca mais aprende mais nada, e depois se aposenta e morre. Será que colocar mais eventos de aprendizado dentro dessa jornada aí que todo mundo já tem de trabalho, enfim, de outras atividades, será que não é um peso a mais? Ou será que a gente
definiu errado a palavra aprendizado? Qual é essa relação do ser humano de hoje com essa definição de o que é aprender algo? Faz sentido para vocês? O que vocês acham? Gustavo, eu tenho perguntado para as pessoas nesse momento de isolamento, assim, o que você aprendeu desde que o isolamento começou? E as pessoas têm a dificuldade de falar assim, eu não sei o que eu aprendi. E aí começam a se questionar e começam a falar desde, comecei a fazer yoga, comecei a fazer bolo, até comecei a ter mais paciência, comecei a usar tecnologias que eu não usava antes. Então, eu acho que a gente, às vezes, não consegue enxergar que a aprendizagem, ela está aí o tempo todo. A gente ainda tem uma associação muito forte com aprender no ambiente escolar, com a mediação do professor, como eu falei, e não essa ideia de que, como bem foi dito, né, assim, é uma liberdade, eu consigo escolher o que eu quero aprender nesse momento. Eu acho que o grande favor, digamos, né, que o Scott Young faz quando ele fala de ultralearning é justamente mostrar como ele pôde fazer o currículo do MIT sendo ele próprio esse professor dele mesmo, né? Então, acho que a gente poderia encarar a aprendizagem assim, se responsabilizar por isso e não jogar nas costas de um professor, de uma instituição, simplesmente, da empresa. Eu dou cursos em empresas há 15 anos e vejo gente que vai ao curso e fala, que saco, vou fazer esse curso, não quero fazer e tal. E eu compreendo essa postura muitas vezes, porque para muita gente a experiência anterior foi muito chata, para muita gente não faz sentido. Então, quanto mais a gente entender que a aprendizagem ela faz parte da evolução da sua carreira, da sua vida pessoal, da sua atuação como cidadão. E, além disso, que você é corresponsável desse processo, ou, na verdade, muito responsável por esse processo, eu acho que a história muda. Eu acho que as pessoas conseguem fazer algumas escolhas melhores, tentar usar melhor o tempo. E aí, fazendo até uma ponte com o que o Fabrício falou do músculo, eu até pergunto para as pessoas assim, quanto tempo você dedica à aprendizagem na sua semana? E muita gente fala, nossa, eu acho que nada. E aí, ouve um podcast, você não lê um livro, ou 10 páginas de um livro, tem que ler o livro inteiro às vezes. Ou vai ouvir o resumo, depois vai ao livro, e as pessoas não dedicam tempo para aprender. E aí passam por uma jornada de às vezes anos, falando, vou fazer uma certificação, vou fazer um MBA, mas você aprendeu tanta coisa já, ou podia ter aprendido tanta coisa. Então, acho que é criar a rotina de aprendizagem, no fundo é um pouco isso. Legal. A gente já revelou um dos princípios, aí, um dos hacks, um dos segredos do ultra-aprendizado, que é ter alguma motivação por trás daquilo que você quer aprender. Por que a gente aprende? Muitas vezes a gente aprende coisas que a empresa quer que nós soubemos, ou que nossos pais querem que nós aprendamos, a sociedade. A gente aprende coisas sem ter uma forma de utilizar aquilo que a gente quer aprender depois do aprendizado. E eu quero ouvir a opinião do Fabrício. Qual a importância, Fabrício, de ter um objetivo, um propósito por aprender algo e depois realmente utilizar para melhorar a sua própria vida? Que é a forma como eu acho que eu defini no começo do aprendizado. Você aprende para deixar a tua vida um pouco melhor, né? Como é que você vê isso? Tem algum exemplo na tua vida que você pode falar de alguma coisa que você aprendeu que pode aplicar na prática? Uma habilidade? Eu até fazendo um gancho com esse viés negativo que tem com a aprendizagem, eu gostaria de colocar 2 pontos. Primeiro, que na escola, né, que é nosso primeiro contato com a aprendizagem, além de ser uma coisa que é, de certa forma, imposta para a gente sempre foi acostumado a aprender com estímulo negativo, né? Então, tá errado, é prova, tem que acertar, pressão. Então, acho que isso cria muito essa barreira nas pessoas de quererem aprender. E segundo, o que já agora respondendo a sua próxima pergunta, muito do que a gente aprende, boa parte do nosso tempo aprendendo, essa primeira experiência que a gente tem com o aprendizado, são de coisas que a gente não vai usar, ou coisas que a gente não usa e que a gente não coloca no nosso contexto real. Claro que é super importante a gente ter uma formação completa, tudo, mas eu acho que essa parte de contextualização do que você aprende é a maior dificuldade que você pode ter. Então, no meu caso, eu sempre tive muita dificuldade em ler livro
e lembrar do que eu li, ou filme mesmo, né? Às vezes já assisti esse filme? Já, mas eu não consigo reproduzir a ideia central a ideia central sim, mas detalhes do filme eu não consigo reproduzir. Então, eu tive que criar já desde muito cedo um método meu de aprendizagem na prática, né? Então, eu anoto, né? E agora, ainda depois com o método Ultra Learning, eu consegui perceber que você colocar a mão na massa e trazer para a prática, que foi o que eu fiz com psicologia e persuasão digital, que foram as últimas coisas que eu aprendi, é muito ligado ao neuromarketing. Então, assim, eu estava estudando, por mais que eu anotasse, por mais que eu não conseguia lembrar. A partir do momento que eu consegui aplicar em alguns clientes, alguns parceiros da Mac4, essa curva de aprendizado se torna muito rápido, porque você gera um contexto onde você usa isso, aquele exemplo, né, que às vezes você está na garagem e você fala, nossa, tem alguma coisa que eu esqueci, mas eu não lembro o que é. E a hora que você entra na cozinha, pum, você lembra o que é. Então, essa parte de contextualização que é muito importante de trazer para a prática. Eu posso citar, por exemplo, o neuromarketing, que é uma coisa que eu adoro estudar. Legal. E a definição do livro do que é o Ultra Learning, né? A definição que o Scott Young ele enfim, lá propôs depois da experiência que ele fez, os cases que ele estudou, e ele está também se tornando uma referência nesse assunto, é que o Ultra Learning é uma forma diferente. Talvez até eu vou perguntar para a Vivian como é que se tem alguma diferença de lifelong learning para ultra learning, mas o ultra learning é uma forma agressiva, é rápida, ela tem que ser rápida, porque te coloca na situação onde você vai aplicar no contexto real o que você aprendeu. Esse ciclo, né, ao invés de estudar 4 anos medicina para só depois começar a praticar ou qualquer outra atividade, você estuda muito rápido e começa já a aplicar, cria um ciclo, um feedback quase que instantâneo de prazer e motivação para você continuar até aprendendo mais. Então, a definição de ultra learning, forma agressiva de aprender e totalmente autocontrolada. Você não delega a um professor, não delega a uma escola, não delega ao Estado o currículo. Então, faz parte do aprendizado de ultra learning criar o seu próprio currículo. É a primeira etapa, é o que ele chamou de meta learning, que significa, antes de pular direto, assistir vídeo no YouTube, comprar cursos, contratar professor particular, coaches, enfim, para dar um passo atrás e dedica algum tempo pesquisando e descobrindo o que você quer aprender. Então, Vivian, Ultra Learning e Lifelong Learning, como é que você coloca essas duas coisas? São a mesma coisa? São compatíveis? E para quem é essa... Se existe uma forma de definir quais seriam as pessoas que mais se beneficiariam de uma forma agressiva, mais pontual e mais rápida de aprendizado? Eles são totalmente combináveis, eu diria. O lifelong learning é um conceito. A União Europeia vem falando muito sobre isso, a Comissão Europeia tem falado muito sobre isso há muitos anos, a Unesco, especialmente, há mais de 40 anos trabalha com o conceito, mas ele é um conceito que tem a ver com ampliar essa noção de aprendizado para os contextos informais de aprendizagem, não só os contextos formais. E para os contextos formais, escola, universidade, que elas contextualizem mais a vida real na aprendizagem. Então, o lifelong learning é esse conceito de aprendizagem ao longo da vida, uma abordagem que vai englobar a aprendizagem formal e não formal. E aí, o ultra learning, desde que eu me deparei com esse conceito também, que na verdade é uma metodologia, né? Então, eu acho que assim, é possível ver que dá para aplicar lifelong learning de uma forma mais estruturada, porque eu sentia muito isso. Quando eu comecei a pesquisar o lifelong learning, falei, tá, eu já entendi que eu posso aprender ao longo da vida, já entendi que tem várias formas de aprender, eu faço muita coisa picada, mas tem hora que eu sinto falta de um pouco mais de estratégia e organização. Então, uma receita de bolo. Isso, não só uma receita de bolo, mas um sequenciamento. Eu acho que muita gente se perde na aprendizagem porque é isso. Eu leio uma coisa aqui, eu me inscrevo num curso ali, aí eu não termino aquele curso, aí depois eu vou para uma palestra, eu falo com uma pessoa, então parece que é tudo muito esparso. O Ultra Learning tem essa vantagem de agregar as coisas num lugar só, numa estratégia só, os princípios estão ali presentes, tem tudo a ver com a autodiretividade do lifelong learning, tem tudo a ver com você aprender por um certo período do tempo.
O que eu acho interessante é você organizar. E, claro, sentir um pouco o resultado, porque, de repente, aprender ao longo da vida pode demorar, sei lá, 10 anos, 20 anos. E aí eu perco motivação, eu perco foco. Então, acho que a vantagem de ultralearning é você saber, assim, num espaço X de tempo, que eu me limitei a fazer isso de forma rápida e imersiva, eu consigo ver o resultado. Meio que assim, o antes e depois, como o próprio Scott Young faz. Então, aí eu consigo ter o antes e o depois. Eu me pergunto um pouco, e aí eu vou falar uma reflexão minha mesmo, é assim, em que medida certas habilidades combinam com o ultralearning, em que medida quando eu falo de atitude, isso também está no ultralearning ou não. Eu acho que quando a gente trabalha com atitude, tem um exercício aí de mais longo prazo, mas eu acho que não dá para eu também jogar para o longo prazo e não começar agora a pensar em algo de aprendizagem mais focada e mais direcionada para um resultado específico. Então, eu acho que eles são totalmente convergentes e, na verdade, eu diria assim, para resumir, o ultralearning ajuda você a ser um lifelong learner, um aprendiz ao longo da vida. Legal, legal. Tem uma analogia legal também, que por exemplo, se seu objetivo é aprender a fazer uma pizza, tá? Quero aprender a fazer, não sei fazer pizza, não sei cozinhar. Então, você vai para a Universidade da Pizza, e na Universidade da Pizza você começa a aprender sobre a história da pizza, como ela veio, né, dos países árabes, depois foi para a Itália, o pão, e colocavam várias coisas em cima. Aí depois você aprende sobre os ingredientes orgânicos e como plantar ingredientes. Aí depois de um longo tempo você não aprendeu a fazer pizza. Agora você vai para uma pequena escolinha que é um curso rápido de como fazer uma pizza. Chegando lá, você vai ter uma lista dos ingredientes. O ingrediente é esse, isso, cebola, tomate, queijo e tal. Os utensílios da cozinha que precisa, faca, forno, tal, tal. Agora pega os utensílios e corta os ingredientes assim, tal, tal, passa 1, 2, 3, 3, e em 2 ou 3 horas você fez uma pizza. Então, é mais ou menos essa analogia aí, e talvez isso descreva um pouco também o drama do Scott Young, quando ele se formou 4 anos no curso de administração de empresas, e ele viu que ele não era um empreendedor, ele queria ser empreendedor. Então, ele foi lá para a escola. O que acha disso, Fabrício? Eu acho que a prática, ela é a senhora do aprendizado, na minha visão. Então, isso acontece muito com pessoas que começam aqui a trabalhar comigo, né, nessa área de marketing digital, de growth, e eu coloco elas no olho do furacão. E eu acho que você colocar a mão na massa, né, até fazendo gancho com a pizza, cara, não tem melhor forma de aprender de que você aprender errando, você aprender apanhando, isso vai gerar um sofrimento, um sofrimento, claro, psicológico, e isso vai gerar uma marca no seu cérebro, você vai lembrar sempre disso, do aprendizado. Como a gente está nessa área do digital há um tempo já, trazendo novidades, na vanguarda, muita gente me procura, cara, você conhece o curso de marketing digital? Que livro você recomenda? Então, as pessoas, elas têm muito a isso que até um pouco pela publicidade ter gerado, da solução mágica, né? Eu só acho que pagar um curso já cria um alívio no cérebro dela, que ela, não, agora tem um compromisso, paguei um curso, eu vou fazer um MBA. Só que assim... Delega, aquela tranquilidade de delegar, tá tudo... Perfeito. Se eu não aprender, também é culpa do professor. Ele que não ensinou Exatamente. Direito. O curso não era bom, fiz um curso e me decepcionei. Então, assim, eu falo, porque mesmo no marketing, até andei conversando com o pessoal de faculdade, reitores, né, diretores, e eles falam, cara, o digital é tudo muito novo, acontece do dia para a noite, não tem literatura, por isso que a gente não pode pôr na grade curricular. Então, assim, eu falo para as pessoas, cara, não tem curso, se você não tiver prática, procura no YouTube, porque ao pesquisar, você já está aprendendo. Eu acho que isso é maravilhoso, ele fala muito disso também no livro, e para mim, você começar a pesquisar o que você vai aprender, já é uma forma de aprender. Então, mão na massa, hands-on, se você não tiver como praticar, mas você quer aprender marketing digital para quê? Você tem onde aplicar isso? Num projeto, acho muito difícil você conseguir fazer a transferência do conhecimento para a prática sem ter alguma coisa para colocar em ação e um propósito maior, né? Porque eu acho que a gente precisa aprender com o propósito. Muitas vezes as pessoas querem aprender para ter um título. Então, eu acho que eu gosto muito de trazer essa reflexão também. Algum comentário, Vivi? Aqui, eu assisti um vídeo, um TED também, né, do Josh Kaufman.
ele fala o seguinte, né, que tem lá aquela máxima, 10 mil horas para ser um especialista em alguma coisa. Ele fala, gente, 10 mil horas, cara, é infinito, eu não tenho tempo de fazer isso. Imagina, eu tenho 2 filhas pequenas sem condição de fazer isso. E aí ele também, né, conta da história dele com a filha, e ele fala, não, eu quero aprender alguma coisa, eu vou fazer, e ele vai pesquisar, que em 20 horas você consegue, na prática, aprender alguma coisa. Claro, ele falou, você não vai ser o expert naquilo, mas você já está fazendo aquilo. Então, eu achei tão legal, assim, de trazer isso nessa conversa, porque tem tudo a ver com o que o Scott Young vai falar. A gente tem que praticar, exercitar, errar, e se colocar um desafio. Eu quero tocar essa música, eu quero fazer a melhor pizza da minha família, sei lá. E tá feito, entendeu? Agora, se a gente for, não, vou me inscrever num curso para aprender a história da pizza, para aprender a história do instrumento. Quanta gente já abandonou o curso de música, aula de inglês, enfim, porque não era aquilo, não era aquilo. Eu queria fazer uma outra coisa, o resultado que eu esperava era outro. Então, de fato, é ressignificar essa experiência de aprendizagem, o que significa aprendizagem, como é que você se apropria também dos conteúdos, das habilidades, enfim. Legal, legal. Uma observação só que o aprendizado, esse conceito de ultra-aprendizagem, não sei se a gente tem essa noção, mas pode mudar o país, né? Acho que o Brasil, se a gente pensar em educação precária do jeito que é, infelizmente, nossa educação é um dos pilares da nação. Então, isso tem um poder social muito econômico, político muito forte. Então, ainda mais importante a gente discutir isso e levar para as pessoas, né, Gustavo? Legal, legal. Bom que você falou sobre isso aí. Agora eu vou querer saber sobre um dos princípios do livro, que é o meta-learning, que é um dos que gera mais interesse das pessoas que entram em contato com essa metodologia aí do Scott Young, do Ultra Learning. O meta-learning é o aprendizado do aprendizado. É você, aquilo que eu falei, dar um passo atrás e pensar o que vai acontecer. Se a gente pensar hoje, os currículos que os estudantes, né, das mais renomadas universidades, até do mundo inteiro, estudam, no momento que eles se formam, em muitos campos, talvez nos mais importantes, né, biomedicina, enfim, inteligência artificial, no momento que a pessoa se formou, aquele currículo já está atrasado, há alguns anos atrasado, porque aquele currículo foi feito há algum tempo atrás, né? E existe uma burocracia, toda uma série de procedimentos para alterar os currículos que precisam ser aprovados por governos, enfim, mas isso não é condizente com o acesso a informações que nós temos hoje, extracurriculares, e também com a velocidade com que essas informações modificam. A gente tem visto aí até na ciência, a ciência está se reinventando praticamente, né, mensalmente, né? Então, como criar o seu próprio currículo hoje? Se você for pensar, qualquer um de nós hoje praticamente tem acesso através de redes sociais, e-mails, enfim, principalmente meios digitais, principalmente agora está todo mundo em casa. Essa é outra dica aí, hoje todo mundo está acessível, né? Grandes tomadores de decisões em empresas, eles estão atrás de um computador hoje acessível através de um e-mail. Se você for inteligente, você consegue abordar alguém que já fez o que você quer fazer, aquela pizza que você quer fazer, e você pode, é muito plausível se pensar que você pode iniciar uma relação com essa pessoa e perguntar a ela quais são os atalhos e o que realmente como é que você deve montar o seu próprio currículo para aprender aquilo que você quer aprender. Essa é uma das técnicas que ele fala no livro, que é a entrevista com os experts, né? Quero saber o que vocês acham do meta-learning. Deem algumas dicas aí para quem está pensando em aprender algo e quer montar o seu próprio currículo. Se vocês puderem falar algum exemplo aí de alguma coisa que vocês aprenderam, seria legal. Tem alguma dica aí, Fabrício ou Vivi? Posso começar? Então, eu acho que assim, a dica que eu dou pessoal, a gente tem o LinkedIn hoje em dia. Essa ferramenta, eu acho que tem muita pessoa ainda que não tangibilizou a importância dela. Cara, você consegue falar com qualquer pessoa, de qualquer nível, de qualquer empresa. Então, cara, você quer falar com o CEO da Coca-Cola, ele tá lá.
Tudo bem, probabilidade de ele te responder, talvez se você enviar um e-mail, se você criar um e-mail convincente, persuasivo, ele te responda. Tá? Gerando Então, valor para ele. Né? Não gerando valor. começa na primeira frase, eu preciso de ajuda. Não escreva nunca essa frase. Mesmo que você precise de ajuda, não comece um e-mail, uma mensagem com essa frase. Exatamente. Como é que você pode ajudar a pessoa que pode te ajudar? Essa é a inversão, esse é o hack da lógica, né? E assim, Gustavo, a grande maioria das pessoas não faz o básico de texto persuasivo, de copywriting, né? Então, eu recebo muito e-mail e a pessoa já chega apresentando a empresa dela, ela não fala nada de você. Gente, a gente tem que lembrar que o nosso cérebro ainda é uma estrutura muito primitiva e ele é egoísta. E ele quer ver, ele quer olhar ali, ele quer ver se está falando de mim. Não, pô, o que esse cara quer? Então, assim, até evocando o que você falou, eu fiz isso, eu estudei copywriting. Então, o que eu fiz no meta-aprendizado? Eu procurei fóruns nos Estados Unidos, eu procurei fóruns no Brasil, eu procurei especialistas aqui no Brasil. Copywriting nada mais é do que a técnica de escrever textos persuasivos como esses para mensagem. Até cheguei a encontrar muito template de mensagem de uma abordagem fria, né, que eles chamam de cold mailing, para esse tipo de profissional. E, cara, eu já consegui respostas incríveis, simplesmente achando a pessoa no LinkedIn ou, no caso de grandes profissionais americanos no Twitter, né, eles usam muito mais lá do que nós aqui, apesar de nós usamos mais o Instagram, e não custa nada. Inclusive, eu acho que a primeira vez que eu participei no Resumo Cast também foi assim, eu entrei em contato com vocês, mandei uma mensagem me apresentando, falando que eu gostaria de colaborar, sentia falta de não ter o resumo do High Output Management, e foi assim. Então, acho que o meta-aprendizado é isso, é você pesquisar, você ir atrás de fórum, você falar com um especialista. Muitas pessoas têm vergonha, mas não custa nada, ou não, você já tem, e as pessoas são muito mais dispostas a ajudar alguém que está começando do que você imagina. O atalho que você pode conseguir, a quantidade de tempo que pode poupar, indo direto àquilo que é realmente importante aprender, né, para o teu propósito, para aquele momento pontual da tua vida, é impressionante a quantidade de acesso que a gente tem hoje a pessoas que já estão lá e que podem te falar, não, o que você precisa aprender é isso aqui, não é aquela outra coisa. Então, foca no que é importante naquele momento, né? O resultado vai surgir de forma mais rápida. O que acha disso, Viviane? Fabrício, eu tenho a mesma experiência com o Gustavo. Também mandei um e-mail para ele e a gente começou a conversar. E para tantas pessoas que também fazem parte da minha rede de parceiros, de contatos, eu também mandei mensagem, usei o LinkedIn, usei o WhatsApp. Então, eu acho que talvez seja esse um princípio também de Ultra Learners, tipo, dar as caras. Vamos lá, a gente vai achar os caminhos para poder conectar com as pessoas e aprender com elas. E eu sempre lembro de uma coisa, quando eu falo de aprender a aprender, que, assim, quando eu fui aprender na época da escola em biologia, eu adorava biologia, e eu fui aprender mitose e meiose. E aí eu tinha uma coisa de, assim, minha mãe me ensinava que eu tinha que riscar o texto, tinha que falar em voz alta, e a minha nota não era lá muito boa, mas eu gostava de biologia. Até que um dia eu resolvi fazer um desenho de mitose e meiose e deixar no meu quarto, na parede. Minha mãe ficou louca, falou, como assim, esse bagunça no quarto? E eu nunca mais esqueci mitose e meiose, porque eu fiz o desenho, porque eu vi aquilo e tal. Então, eu aprendi, a duras penas, que eu aprendia melhor fazendo esquemas visuais, colocando os elementos ali, flechas e cores e canetinhas. Sou a louca da papelaria ainda hoje. Vou lá, compro um monte de coisa colorida, enfim. Então, eu acho que, assim, tentar ver como é que cada um aprende. E se a gente tivesse isso na escola, sabe? Um momento para dizer como é que você aprende? Como é que você prefere aprender? Não é só o professor falar o tempo todo, você ler o texto, fazer um fichamento do texto. Para alguns funciona, para outros não funciona assim. Então, aprender a aprender é tentar ver como é que para você faz sentido, como é que você aprende melhor. Eu, há algum tempo, falava assim, eu não aprendo ouvindo. E aí, desenvolvi aprender ouvindo com os podcasts. Eu aprendo muito. E então, acho que a gente tentar ter esse olhar, assim, de como é que eu aprendo, como é que eu posso criar novas formas de aprender, como é que eu posso usar a internet a favor da aprendizagem, de fato. Eu lembro de também na faculdade entrar e falar assim, gente, mas agora eu posso escolher o meu currículo, posso escolher a disciplina que eu vou fazer. Eu fiz Unicamp, lá a gente podia fazer isso. E eu me senti perdida, porque sempre teve uma grade curricular. E aí foi a primeira vez que eu não tinha grade curricular. E foi libertador. Eu falei, nossa, eu posso pegar a disciplina do último semestre? Pode pegar. Não vai ser difícil? Vou tentar. Então, acho que é se desafiar nesse sentido de ir caminhando,
se sentir dono da própria jornada de aprendizagem e contar com as pessoas, contar com a internet, contar com diferentes recursos que não sejam simplesmente se inscrever num curso e achar que ele vai resolver a sua vida. Acho que é um grande ponto aí para mim. Legal, e se você está assistindo agora esse debate sobre Ultra Learning e ficou curioso e ainda não acompanhou os episódios do Resumo Cast sobre Ultra Learning, a gente fez uma série sobre esse assunto que começou com o livro do Scott Young, que o título é Ultra Learning, e começou em janeiro de 2020 essa série. Foram 4 episódios, com um episódio extra no final, um bônus, onde a gente focou em temas e livros também que de certa forma, agregam e trazem uma perspectiva nova para pessoas que lutam para aprender habilidades hoje em dia, que eu acho que é um desafio de praticamente todos os seres humanos, mesmo que a pessoa não se dê conta, é um desafio, principalmente um desafio do futuro. O profissional do futuro vai ser aquele que ele vai conseguir aprender habilidades diferentes e vai conectá-las. Existem habilidades que não existem em currículos universitários hoje em dia. Como é que a gente junta inteligência artificial com biomedicina para achar a cura do coronavírus? Talvez seja uma habilidade nova que um biólogo não tenha, ele não é um programador de computação, mas é necessário juntar essas 2 habilidades para a gente resolver um problema da humanidade. Então, o que vocês têm de alguma dica, algum exemplo aí sobre essas... Como é que vai ser o futuro da educação? Como é que as pessoas vão... Eu sei que a Vivian gosta bastante desse assunto aí e gosta de falar bastante sobre esse assunto. Como é que o ser humano vai aprender no futuro? É da mesma forma como a gente aprende hoje, né? Aprendeu, trabalhou, aposentou, morreu. É isso, Vivian? Eu espero que não, pelo amor de Deus, que já faz muito tempo que não faz o menor sentido, mas o próprio Yuval Noah Harari, no livro 21 lições para o século XXI, fala isso. A gente ainda, em educação, divide as crianças, os adultos, enfim, por faixa etária, por disciplinas que são conteúdos e não habilidades, não atitudes, não competências para esse novo século. Então, eu espero muito que tudo mude. Quem sabe a gente está nesse momento para poder até repensar as práticas de educação. Eu tenho visto muitos colegas, muitas universidades que têm repensado a forma de atuar. Eu mesma tenho repensado essa forma de atuação. E, de fato, quanto mais a gente puder pensar em experiências de aprendizagem, na verdade, mais em aprendizagem do que em ensino, isso já faz muita diferença. Além disso, rever os currículos. As escolas estão sendo forçadas a adotar o mundo virtual. Elas negaram tanto e agora vão ter que fazer isso nesse momento. Como é que vai ser essa jornada de virtualizar? O que vai ficar no virtual depois do isolamento? O que não vai ficar no virtual? O que faz sentido as pessoas despenderem seu tempo para irem para uma sala, para irem para a universidade ou para irem para um treinamento numa empresa? Tem que fazer mais sentido. Então, acho que, no fundo, eu espero que no futuro a gente seja mais pautado por competências e não conteúdos, que a gente tenha uma visão mais integrada da aprendizagem, não simplesmente ações pontuais de aprendizagem. E, sem dúvida nenhuma, é uma atuação mais cidadã, uma visão mais integrada no sentido também de escolas, empresas, pessoas, governos que possam entender que a aprendizagem ela é, sim, o grande motor e vai ter que ser o grande motor. Daqui a pouco tem profissão que vai sumir e esse profissional ele vai ficar fazendo o quê? Ele vai ter que se reinventar, aprender algo novo, e para ele aprender tem um certo tempo para ele aprender. O próprio Yuval vai falar isso no livro dele. Então, acho que a gente precisa, sim, repensar a educação, tem que ser diferente e para um caminho mais de experiência e menos de conteúdo, pelo menos, assim, resumidamente, assim que eu espero ver daqui para frente. Legal. Eu trabalho muito com mentoria e investimento em startups e agora, recentemente, durante essa crise aí do Covid-19, uma das startups que eu trabalho com eles foram obviamente, para casa, estão trabalhando em casa, não estão mais indo para o escritório e se deram conta que são muito mais produtivos em casa. Então, eles me falaram, a gente não sabe o que vai fazer com o nosso escritório quando a crise acabar, será que a gente vai voltar para o escritório? E agora eu pergunto, o que a gente vai fazer com as escolas quando a crise do Covid acabar? Será que o pessoal vai voltar para as escolas, Fabrício? Eu tenho dúvidas. Acho que é talvez uma chance de
repensar como as escolas são, repensar a grade curricular, de colocar outras habilidades que tanto fazem falta, né, para o nosso desenvolvimento, como educação financeira, o próprio direito, disciplina, eu acho que tem que ser uma matéria. E aí eu acho que essa crise, todo mundo, eu visitei muito cliente, muita gente fala, mas meu mercado ainda, o vendedor gosta daquele folder físico e tal. E aí essas pessoas agora foram forçadas a se transformar digitalmente. Então, acho que tudo na vida é aprendizado, a gente tem que tirar lições disso, tá preparado para o digital, sim. E eu acho que o aprendizado, aprender a aprender, tem que ser uma matéria na nossa vida. Porque tem uma frase muito famosa, que eu não lembro qual a pessoa que falou ela, mas ela é bem divulgada, que o analfabeto do século XXI vai ser aquela pessoa que não souber aprender, desaprender e reaprender com alta velocidade. Então, é isso que eu penso. Eu acho que aprender é um skill. É uma coisa que o Google, por exemplo, ele contrata aquele perfil que ficou muito famoso nos livros, que é o Smart Creative, né, que é uma pessoa que é muito inteligente, muito criativa. E eu andei estudando muito sobre esse perfil de pessoa para trabalhar, e até desenvolvi um método de encontrar eles, e esse método de encontrar eles passa por saber qual a capacidade de aprendizagem da pessoa. Então, se você olhar os hobbies dela, né, então, eles costumam dizer que coisas mais excêntricas é quando a pessoa sabe coisas excêntricas. Eu dou um exemplo para você, por exemplo, a gente contratou uma pessoa que gosta de literatura poesia russa, uma outra pessoa que gosta de arco e flecha. Então, essas pessoas são pessoas que são os Smart Creatives, que é o Google que só contrata esse tipo de pessoa. Por quê? Tem uma capacidade de aprendizagem muito rápida. O que vale hoje já não vale mais amanhã e você vai ter que se transformar. Então, eu acho que você precisa ter no seu currículo um método de aprendizagem, saber aprender e desaprender muito rápido para poder prosperar agora nessa nova economia. Mas não vale hackear o Google, colocar lá no perfil do LinkedIn que gosta de poesia russa só para ser contratado. Os caras vão descobrir. Vai ser testado. Hobbies e hábitos também das pessoas, Vivi. Tem algum exemplo, Vivian, de algum hábito teu que você, ou depois eu vou perguntar para o Fabrício, dá umas dicas de hábitos aí para a gente finalizar, que poderiam ajudar no aprendizado, reduzir interrupções, melhorar o gerenciamento de tempo, foco. Quais são os hábitos que você pratica para aprender de uma forma melhor? Eu acho que um dos grandes hábitos que eu tenho, na verdade, é porque eu aprendo lendo, eu gosto disso, então eu tenho as minhas metas de leitura, eu separo livros que eu vou ler e eu sei mais ou menos mais ou menos, né, quando é que eu vou ler cada um deles. Então esse é um dos hábitos. Eu acho que nesse isolamento eu acabei criando um hábito que ele era muito esparso no meu dia a dia. Então nesse momento que eu estou dentro de casa, toda semana eu penso em uma meta de aprendizagem, algo que eu vou desenvolver nessa semana. E eu me policiei a toda sexta-feira gravar um vídeo para falar dos relatos de aprendizagem daquela semana. Então, quer você não queira divulgar o vídeo, ou quer você queira divulgar, talvez seja uma forma de você fazer um diário de aprendizagens, né, escrito ou, enfim, por vídeo. Mas eu acho que, assim, pensar no começo de uma semana o que eu quero aprender e, ao final dela, fazer um saldo, um balanço, pode ser uma forma também, para mim tem funcionado, para mim tem me ajudado a materializar. Então, nossa, foi tanta coisa que aconteceu, a gente não está muito mais naquela rotina de segunda a sexta, fim de semana descansa. A gente só pensa em hoje, amanhã e ontem. Então, acho que tem me ajudado nesse sentido. E aí, claro que tem a ver com o que nós já falamos aqui, eu, Fabrício, né, de estar em contato com as pessoas. Eu aprendo muito na troca com as pessoas, conversando com elas. Então, eu tenho me policiado também a tirar um dia da semana para poder trocar mensagem, marcar o café virtual. Eu fazia isso, o café físico, agora eu faço café virtual para poder aprender com as pessoas. Agora, sem dúvida nenhuma, é uma coisa que o Scott Young vai falar, que esse meta-learning é fazer esse mapa, essa rota de aprendizagem, e eu tenho feito algumas rotas de aprendizagem ao longo da vida aí. São temas que eu quero desenvolver, habilidades que eu quero desenvolver, ou se eu tenho um curso novo para desenvolver, então eu vou estudar sobre esse tema aprofundadamente, de forma imersiva. Então, esses mapas também vão ajudando a concretizar a aprendizagem. Legal. Fabrício, alguma dica de hábitos para Perfeito. Olha, eu costumo dizer que os hábitos, existem alguns hábitos globais, mas você tem que desenvolver seus próprios hábitos. Como a Vivian falou que ela aprende lendo.
Eu tenho dificuldade enorme em aprender lendo. Então, eu vou trazer um hábito que eu criei, que eu tirei do Ultralearning, né? Eu bebi dessa fonte para começar a aplicar ele, que eu sempre fui fazendo anotação ao longo do livro. Então, não. Eu leio uma seção, um capítulo, termino de ler, tomo um copo d'água e tento escrever no papel sem consultar o livro que eu aprendi. Tá? Então, esse é o primeiro passo que eu faço. Agora, tudo que eu estudo dessa maneira. Eu aprendi através do método do Scott. Então, ler, digerir, ler pensando, contextualizando onde você vai usar, dar um tempo e depois tentar resumir. Outra coisa é ensinar uma outra pessoa. Então, eu sempre tento passar para a minha equipe, né? Então, agora, por exemplo, eu estou estudando neuromarketing. Então, eu marco numa segunda-feira, no final do dia, 30 minutos para explicar o que eu aprendi, que é uma forma de memorizar. E aí, isso são as técnicas que eu criei para mim, que funcionam mais para o meu tipo, meu cérebro, minha forma de entender as coisas. O que eu posso dar de dica que eu entendo que é global é determinar um horário do dia, tá? Ou, tudo bem, você não precisa começar todo dia, mas determina segunda, quarta e sexta e seguir esse horário, preferencialmente de manhã. Eu acredito muito que nosso cérebro de manhã, ele passou já por um processo de limpeza, no sono e tal, e ele está muito mais apto a receber um estímulo novo. Um aplicativo bem simples e barato que eu uso também que é free, na verdade, né? Que é o Tomato Timer, que ele usa aquela técnica Pomodoro, então, que é 25 minutos 100% focado. E aí, galera, desliga aplicativo, notificação, desliga tudo, avisa o pessoal da sua casa, agora que está todo mundo no home office, tranca a porta, 25 minutos focado a fazer uma coisa, 5 minutos de distração. 25 focado, 5 minutos de distração. Repete isso 3 vezes e na quarta você faz 10 minutos. Se vocês procurarem Tomato Timer, vocês vão achar aí na internet. Então, eu acho que essas são as minhas dicas que eu posso dar, né? De ter a disciplina, o hábito, e eu tenho usado alguns softwares de controle de tarefa, né? Como o Asana, Trello, e isso tem me ajudado bastante, além de medir o tempo que eu estou gastando em cada atividade, para poder aprender mais e mais rápido. Legal, legal. Também tem alguns hábitos. A gente aqui no Resumo Cast, a gente lê um livro por semana e produz conteúdo sobre esse livro. E isso é um método também que a gente acabou tendo que desenvolver alguns hábitos, algumas formas de controlar. É muito importante controlar o ambiente também que você está aprendendo. Então, por exemplo, para ler livros, eu tenho uma mesa especial que não tem absolutamente nada em cima. Eu sento na mesa apenas com o livro. É uma mesa vazia e a intenção é ter a mesa vazia para não ter nenhuma interrupção. Então, é diferente da mesa que eu estou aqui agora, que normalmente trabalho. E eu acho que quando, né, não havia o isolamento social, eu tinha o hábito também de ir para outros ambientes, né, uma cafeteria ou uma livraria, porque você consegue se isolar das interrupções e desconecta do teu ambiente normal. Então, acho que para aprender é um hack também promover esse evento de se movimentar para um local especial, e aí você vai preparando tua mente, o teu corpo para entrar naquele ritmo ali de, não, realmente agora eu comecei um bloco de aprendizado, então eu vou aprender. Avisar as pessoas que você vai começar os seus blocos de aprendizado também. Você está, de certa forma, se comprometendo publicamente com alguém só para avisar, avisa a esposa, avisa as pessoas que você compartilha a sua casa, vou começar a estudar, tal horário, tal horário até tal horário, e gostaria de não ser interrompido, enfim, faça essa organização, e isso é uma forma de declarar publicamente que você está se comprometendo com aquele bloco, né? Isso tem um peso imenso, ajuda a concentração, a motivação. Muitas pessoas começam uma tarefa. Outra grande dica legal é planejar uma tarefa de aprendizado também, para executá-la durante 2 minutos. Depois de 2 minutos que você já executou aquela tarefa, ou ler algum livro, ou assistir um vídeo, ou fazer um curso que você comprou, se planeje para assistir durante 2 minutos. Porque depois de 2 minutos que você começou, você não vai querer parar. Então, é um hábito também para dar esse pontapé inicial, começar essa inércia aí, que muitas vezes impede as pessoas de começar algo conhecido como procrastinação. Então, tem várias dicas aí, vários hábitos. Eu gosto dessa também de monitorar o tempo. Só pelo fato de você ter ligado um cronômetro, tipo do Pomodoro, isso já deixa o teu cérebro condicionado a enxergar alguma coisa tangível que está ali acontecendo e você sente que você está criando aquele tempo. Então, o relógio
rodando, dá a impressão de que você está colocando um combustível num tanque de combustível do teu próprio aprendizado. Dá uma sensação legal também. Então, eu também gosto de colocar o relógio. E as interrupções. As interrupções, eu acho que são um dos maiores problemas que, depois que você começou teus blocos de ultra-aprendizado ou de deep work, trabalho focado, é o que te traz do teu mundo para o mundo das interrupções e tira o teu foco. Então, eu acho muito importante desligar o celular, colocar em modo avião, deixar talvez o celular em outra sala, em outro local. Isso te dá uma ideia de que, ok, eu me livrei da necessidade de ter que estar monitorando o que está acontecendo nesse aparelho que me tira, né, do meu foco. Ele está na outra sala, ele não vai poder me interromper. E acho que a ideia é criar o seu quartel-general de ultra-aprendizado, ser o arquiteto do seu ambiente estrategicamente para que o aprendizado ali aconteça, de uma forma ultra. Do contrário, ele vai ficar um aprendizado disperso, fragmentado, e muito provavelmente tudo bem, pode ser que venha a te trazer uma ideia criativa no futuro, assistir diversos vídeos sem compromisso nenhum, ler um livro ou outro, até é um estilo que às vezes eu gosto de praticar, até livros de não ficção, mas é diferente do Ultra Learning, que tem um propósito por trás. Tá? Então, eu quero saber de vocês aí, última mensagem, última observação, última dica, e aí a gente já finaliza o debate de hoje. Eu queria deixar assim como uma mensagem que essa aprendizagem ao longo da vida, ela é quase que uma filosofia de vida, tem muito a ver assim com longevidade, as pessoas vivem mais, vão ter que se reinventar, se ressignificar muito mais vezes, e o mundo está também nessa constante transformação, então a chave da aprendizagem é a chave para navegar por essa jornada aí tão complexa. E o Ultra Learning tem a ver com como é que você concretiza, então, a aprendizagem, como é que você consegue ver, mensurar um pouco melhor o seu resultado de aprendizagem. E aí, na verdade, tudo que eu falei aqui tem a ver com entender a aprendizagem, não o ensino. Então, não é eu quero passar por um processo de ensino para ganhar um diploma. Eu quero aprender para me desenvolver, para atuar no mundo, para colaborar, para atuar de forma cidadã, para desenvolver meu negócio, enfim, tentar procurar sempre ter nesse radar, assim, para que você quer aprender e entender a aprendizagem como algo autodirigido e corresponsável também. Acho que, para mim, essa é a grande mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, ouvintes, que estão assistindo também a essa conversa. Legal. E para conhecer o trabalho da VRS, Vivian? Podem seguir no Instagram, né, VRS Cursos. A gente tem um canal no YouTube também com vários vídeos com conversas que nós tivemos com professores, enfim, então a gente está nas redes sociais. Lançamos um manifesto agora, tem e-book, então tem muita coisa que a gente tem produzido para poder disseminar essa bandeira que a gente levanta aí de lifelong learning. Então, eu espero por vocês. A gente está transformando também o nosso negócio para cursos online, mas não só cursos, muita roda de diálogo, muita solução integrada de cultura de aprendizagem. Então, estamos sempre à disposição e obrigada, Gustavo, pelo espaço mais uma vez. Obrigado a você, Vivian. Fabrício? Legal. A mensagem que eu quero deixar é bem simples, que é: o seu cérebro é um músculo e você precisa exercitar ele. Assim como você vai na academia, assim como você faz esporte, continue sempre utilizando o seu cérebro, continue sempre aprendendo. A pergunta que eu faço para os nossos colaboradores é: o que você aprendeu essa semana? Se você não aprendeu nada de novo nessa semana, provavelmente você está ficando para trás. Então, eu sei que tem muita gente falando: aproveita esse momento de quarentena. Eu sei que está muito difícil, e eu confesso também, está muito difícil manter o foco. Por mais que a gente esteja isolado, está acontecendo uma mudança muito forte global, então eu sei que está difícil, mas tente utilizar esse tempo que você tem para fazer um projeto de ultralearning, porque o ganho é muito, muito, muito legal, e eu tenho certeza que vai te ajudar a ter uma vida melhor e ter mais longevidade, com certeza. Legal. E o trabalho da Mac4 tem site? Mac4, sim, Mac4,
Você pode encontrar nosso site. No meu Instagram também coloco umas coisas bem legais sobre aprendizagem, growth, marketing, aquisição, que meu Instagram é @fabricio.mr. E é isso, a gente está lá no LinkedIn, estamos em todas as redes, pode mandar um cold message para mim, mas não fale de si, fale primeiro da gente. Legal, legal. E o Resumo Cast é resumocast.com.br. Nós temos nossos podcasts, obviamente o canal aqui do YouTube. E a mensagem que eu deixo é que um ultra learner, ele, no final das contas, trabalha menos do que uma pessoa que não tem uma estratégia para aprender. Ah, mas trabalho grandifica o homem, deixa a pessoa mais digna, enfim. Mas se você trabalhar menos, você pode escolher o que vai fazer com o restante do seu tempo. E se quiser trabalhar mais, pode. Então, quem é um ultra learner tem opções. E quem não é um ultra learner praticamente tem que ser um escravo das situações que lhe são impostas. Então, essa é a mensagem que eu deixo. A gente está vivendo aí, talvez, né, uma virada de mindset mundial através das tecnologias que estão sendo criadas e inventadas, e as pessoas irão modificar os seus próprios comportamentos e o diferencial competitivo e a sobrevivência dos profissionais, ela depende da sua capacidade de se adaptar e aprender coisas novas. Adaptar é aprender. Beleza? Pessoal, obrigado aí. Muito obrigado pela presença de vocês, Fabrício e Vivian, e principalmente de você que está assistindo aí. Um grande abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, obrigada.